para saber quem entende desse assunto, quem já ouviu falar sobre holding familiar, e muita gente tem dúvida e não sabe o que significa holding familiar. Por isso a gente trouxe um especialista aqui para o estúdio da CBN Vale, que é um grande amigo, Walter Cruz. Que alegria ter você aqui, Walter. Obrigada, viu, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente nesse bate-papo. Eu que agradeço, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Uma boa tarde para todos os ouvintes e telespectadores da CBN. Um prazer mesmo estar aqui com vocês. Estamos aqui para ajudá-los a desvendar aí o que seria uma holding familiar e quais os benefícios que ela traz para a vida aí dos brasileiros. Maravilha. Para a gente começar, Walter, o que eu pensei? Da gente explicar mesmo, né, esse passo a passo, esse beabá do que é holding familiar, porque eu senti isso, colocando ali nas redes sociais, que muitas pessoas falam, nunca ouvi falar, não sei o que é isso. Então, vamos começar do zero aqui, exatamente para ajudar quem está com a gente, né? Quando a gente fala esse palavrão, né? Holding familiar, por já misturar ali holding, a pessoa já fica numa dúvida, acha que não é para ele, né? Certo. Começando lá, tem tudo a ver com patrimônio, é isso? Tudo a ver com patrimônio, Vanessa, é isso daí. Na verdade, uma holding familiar, ela visa dar uma segurança jurídica para a família no que tange ao patrimônio que a família constrói durante os anos aí de batalha e labuta da vida. A gente tem hoje uma situação no Brasil em que, infelizmente, a gente tem um custo elevadíssimo para se fazer o inventário. As pessoas não gostam de conversar sobre inventário, sobre falecimento, mas, infelizmente, é um assunto que tem que ser tratado pelas famílias. A gente tem aí uma situação hoje no Brasil, inclusive, de aumento, de muitas conversas aí políticas e aumento de imposto sobre herança, etc. Então, a holding familiar é um instituto que ela vem crescendo nos últimos anos justamente para trazer uma opção ao inventário, tá? E não só isso, tá? Uma segurança jurídica para a família, tá? E também uma possibilidade que os pais, né, os familiares têm de não perder o patrimônio construído e manter o poder sobre ele, né? Existem várias crenças, né, enfim, culturais no Brasil, como vou fazer a doação em vida para os meus filhos e reservar o usufruto para mim, ou vou fazer o testamento, né, porque isso vai evitar tal. Não, né, infelizmente não. Evidentemente, cada caso é um caso, mas no geral, tá, você não evita o inventário, ainda traz, às vezes, aumenta o problema. Quando você doa um imóvel para um filho, reserva o usufruto para você, você perde o poder sobre esse imóvel. Você não consegue mais dispor desse bem se os filhos não concordarem. Assinarem ou não concordarem. Exatamente. Enfim, qualquer tipo de disposição, você perde esse poder sobre esse imóvel, né? Então, a holding familiar ele é um instituto que ele nada mais é do que uma empresa que é constituída pela família, onde os pais e os filhos vão ser os sócios dessa empresa, né? E dentro dessa empresa você constrói cláusulas contratuais que garantem uma série de dispositivos de segurança jurídica, tanto patrimonial para efeito futuro, né, como, por exemplo, uma penhora do imóvel, etc., como também visando lá na frente evitar e matar a necessidade da figura do inventário, que é um instituto jurídico que traz um custo enorme. Muita gente faz isso, não faz, Walter? De você antecipar, né? Já, não quero ter o problema do inventário lá na frente. Então, vamos reunir todo mundo aqui antes, eu vou deixar isso para tal filho, isso para outra pessoa. E você tenta dividir tudo isso em vida. Mas você não evita o inventário, é isso? Sim, se você pode fazer uma divisão patrimonial em vida, tá? Você pode fazer isso. Tá? Você vai fazer isso através de doação. E você pode ou não reservar o usufruto para você. É uma opção. Só que isso vai gerar um custo enorme também. Você transmitir um bem para um filho, você vai ser taxado, certo? Pelo ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é o mesmo imposto que se paga no inventário, que é o imposto de alíquota estadual. Ou você vai passar esse bem para o filho de maneira onerosa e vai pagar ITBI, que é o imposto municipal. Na holding, quando você constitui a empresa, você traz os bens para dentro da empresa, tá? E essa transferência dos bens para a empresa, em regra, ela não incide imposto. Você tem uma imunidade tributária garantida na Constituição Federal, tá? Que impede que o município cobre esse imposto de transmissão entre a empresa, entre a pessoa física, que é o sócio da empresa, os pais, tá? Para dentro da holding familiar. Então você tem essa vantagem, que é muito melhor, na maioria dos casos, é o que a gente sempre fala, tá? A holding familiar, ela se aplica
é um instituto maravilhoso que está aí, veio para ajudar, mas não se aplica para 100% dos casos. Tá? A maioria das famílias que têm patrimônio, sim. Tá? Agora, existem casos e casos. Né? A gente fala que é o planejamento patrimonial da família. Tá? Então, não é só uma holding familiar. Existem outros métodos, mas a holding familiar hoje, tá? Que é um instituto que vem crescendo demais, tá? É um dos melhores, sem dúvidas, para você conseguir organizar o patrimônio da família e trazer segurança jurídica e efetividade também, evitando aí custos tributários ou pelo menos reduzindo eles. E interessante você falar isso, porque a gente fala assim, né, é patrimônio, aí a pessoa já fala, mas eu não tenho quase nada, eu tenho ali só o meu apartamento, um carro, mas mesmo nessas condições é possível montar essa empresa. Sem dúvidas nenhuma. Não tem essa diferenciação de quem tem muitos bens ou menos. Não. A holding familiar, ela não tem como norte essa questão, olha, eu tenho poucos bens, então para mim não serve. Não. Tá? A viabilidade de uma holding familiar ser aplicada ou não para você vai depender de outros fatores, tá? E não o fato de você ter só um imóvel ou não. Por exemplo, aqui, tá? Uma questão aí bem interessante, né? Quando você traz o imóvel para dentro de uma pessoa jurídica, que é a holding familiar, você traz esse imóvel por integralização no capital social. Então, você integraliza o capital social da empresa com este imóvel, tá? O que vai a registro não é uma escritura pública. O que vai a registro é o contrato social da empresa. Lá na matrícula, você não faz uma escritura pública para transmitir esse imóvel. Você vai registrar o contrato social. Feito isso, esse imóvel ele passa a ser da holding, da pessoa jurídica. Tá? Se você tem um imóvel locado, por exemplo, você é um investidor e tem um imóvel locado, você vai ser tributado, hoje, 27,5% do seu imposto de renda da pessoa física. Não tem jeito, né? Não tem escapatória. Não tem escapatória. A não ser que você sonegue, você vai estar arriscando, e hoje em dia sonegar a gente sabe que não é o melhor caminho. Além de ser crime, né, você tem uma questão aí que a Receita hoje tem um sistema que ela rastreia e ela consegue, na malha fina, pegar. Então, quer dizer, é um risco muito grande. Então, se você recebe locação de imóvel, tá, este tributo, você vai tributar pela pessoa jurídica que é infinitamente menor do que o imposto que você recebe, que você paga como pessoa física. Então, por exemplo, já teriam vantagens, por exemplo, em vida, né? Digamos assim, sem dúvida nenhuma. Para a empresa, né? Exatamente. A holding não é só questão de você tirar a necessidade do inventário. A holding familiar ela traz uma série de benefícios. Por exemplo, outro benefício interessantíssimo da holding familiar. Tá? Você consegue inserir cláusulas dentro do contrato social de empenhorabilidade, por exemplo, tá? Que esses bens que estão na holding, eles não podem sofrer penhora. A gente não sabe o futuro. Tudo tá? pode acontecer. O futuro é acontecer. incerto. É lógico que você não pode abrir uma holding familiar como instrumento de fraudar credores. Mas se você está hoje numa situação boa, amanhã a gente não sabe o futuro. Se lá na frente você for demandado judicialmente, for ocorrer uma penhora ou coisa do tipo, você está resguardado pela holding. Por quê? Porque as cotas sociais são dos filhos, com usufruto seu, cravado com cláusula de impenhorabilidade. Isso vem sendo aceito de forma reiterada na justiça. Tá? Inclusive trabalhista, etc. Porque é o Instituto, tá, que está lá no Código Civil, e ele é respeitado. Tá? Outra cláusula é de incomunicabilidade, para que esse bem, esse patrimônio, essas cotas sociais que os filhos receberam, não se comuniquem, por exemplo, com os cônjuges, caso você não queira que ocorra isso. Tá? Então, assim, existe uma série de benefícios em vida. Você não tem uma holding familiar apenas e tão somente porque para evitar você quer aquela burocracia evitar a burocracia do de inventário, contratar advogado. Você vai ter um custo enorme, por exemplo. Aqui em São Paulo você tem 4% de imposto de TCMD. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, é 8%. Olha né? a diferença. Então, isso, se você fizer direitinho o inventário, porque você tem prazo para abrir o inventário. Se você perder o prazo, já vai ser de multa sobre esse TCMD. E a coisa vai crescendo. Então, imagina, né? É aquilo que a gente costuma conversar, né? As pessoas querem pagar imposto. Ninguém quer sonegar imposto. Só que as pessoas querem pagar o que é justo. E o Instituto da Holding Familiar, ele está ali para justamente trazer essa possibilidade. As pessoas querem pagar imposto sobre o aluguel, as pessoas querem pagar o imposto. Por exemplo, quando você faz a doação nas cotas sociais, incide imposto também. Só que é infinitamente reduzido. Porque ele vai incidir sobre as cotas sociais, não sobre o valor de mercado do imóvel, por exemplo. Entendeu? Então... E é interessante, quando a gente pensa no inventário também, em muitas situações, é algo muito demorado na justiça. Nem todo caso se resolve rápido, né? Exatamente. Você pode ter... A holding familiar também, ela pode evitar um eventual litígio, por exemplo, entre herdeiros.
Sem dúvida nenhuma. O inventário, hoje em dia, é um instituto que ele está bem mais ágil do que era há algumas décadas atrás, né? Hoje em dia você consegue fazer o inventário em cartório, se não tiver filhos menores, né, e nem capazes. Precisa de advogado do mesmo jeito e você vai gastar com cartório. Não tem, isso não tem como... Não tem como. Aqui em São Paulo você vai ser taxado numa tabela progressiva, tá, que vai incidir sobre o valor venal de referência, se tiver, ou o valor venal do imóvel. Tá? E é um valor alto. O advogado, normalmente em inventário, ele vai cobrar um percentual sobre o patrimônio. Né? Então, é um custo bem alto. O inventário não é. A questão nem é tanto de demora. Inventário demorado ele vai acontecer quando você tem litígio, quando você tem briga entre herdeiros. Você não tem briga entre herdeiros, hoje em dia é um procedimento rápido. Você consegue fazer ali no cartório de forma bem ágil, mas o custo é o mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, de testamento. No Brasil você tem essa cultura de achar que o testamento vai resolver a minha vida. E não vai resolver, pelo contrário. O testamento ele traz mais uma dificuldade para o herdeiro. Porque ele vai ter que entrar com uma medida judicial de abertura e cumprimento do testamento, tá? Para depois fazer em cartório esse testamento, esse inventário, ou na justiça mesmo. Né? Porque você pode fazer um inventário na justiça ou em cartório. Ou seja, é mais um custo. Você soma mais uma burocracia ou uma etapa nesse processo, é isso? Soma mais uma etapa nesse processo, exatamente. Agora, é lógico que o inventário... Veja bem, não é aquela coisa, olha, então não existe mais inventário, o testamento e tal, não. Existem casos que o testamento ele é importante. Existem casos que sim, se você não tem herdeiros necessários, por exemplo, quer testar 100% do seu patrimônio para terceiro, tá? É interessante o testamento. Né? Tudo bem, não é um instituto que acabou. Né? O que a holding visa fazer, tá? É trazer para a família, durante a vida, tranquilidade, tá? O mais tranquilidade possível, e no momento mais triste, que é o momento da partida, não trazer tanta burocracia. Prejuízo. A gente fala que é um presente para os filhos, na verdade. Né? Porque você evita, já é um negócio difícil a perda. Um momento complicado. Exatamente. Aí você, ocorreu o falecimento, você vai ativar um gatilho ali na holding, que automaticamente aquelas cotas sociais passam a integrar o patrimônio do filho. Entendeu? Então aqueles bens já estão ali na mão dele. Né? Pode acontecer também o contrário. Né? Deus me livre, ninguém quer isso, evidentemente. Se acontece isso, você tem uma cláusula de reversão na holding, que o patrimônio volta para as cotas voltam para os pais. Né? Você pode acontecer um evento, alguma coisa do filho partir primeiro, por exemplo. Existe uma série de cláusulas que garantem e tentam amarrar de todos os lados ali para trazer para a família uma segurança jurídica, pagamento de menos imposto, efetividade ali na administração do patrimônio, tranquilidade para evitar briga familiar, etc. Então a holding ela veio para isso e interessante que a holding ela cresceu muito na época da pandemia também, etc., até por conta da questão do medo, das pessoas partirem e tal. E é um instituto que vem crescendo aí de 2019 para cá, de forma bem alta, mas muita gente ainda não conhece. Né? E essa era a nossa ideia hoje, Walter, exatamente trazer esse conhecimento, essa informação, já que vem se procurando mais isso no mercado. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui no nosso CBN na Rede e a gente volta no próximo bloco para analisar, né, mais a fundo, digamos assim, essa questão da empresa. Né? Então, criando ali uma empresa, quais são os cuidados, né? O que as famílias têm que pensar nesse sentido também. Então, fiquem conectados com a gente que tem mais CBN na Rede. Até já! CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. A APS No-Brakes é a única empresa que dá 6 meses de garantia na manutenção de no-brakes e estabilizadores. Acesse apsnobrakes.com.br. APS No-Brakes. Não fique sem energia.
CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na Rede. Hoje a gente está falando nessa primeira parte do programa sobre holding familiar. Já explicamos bastante aí nessa primeira parte do programa. Inclusive, a gente está aqui com um especialista no assunto, que é o Walter Cruz, advogado nessa área de planejamento patrimonial e sócio também da Fernandes e Cruz. Walter, vamos lá. A gente falou no primeiro bloco essa questão do holding familiar, que seria ali a criação de uma empresa, né, para a gente tentar deixar bem claro aqui, em que os pais ali se colocariam como os principais donos da empresa e os filhos entram também dentro de forma geral é isso. Nesse ramo da empresa, né, que seria uma empresa. Quando a gente pensa dessa forma, né, qual que é a pessoa ficou interessada, o que ela tem que fazer? Atrás de um contador, né, você é um advogado, para pensar nessas cláusulas, qual que é esse primeiro passo? Certo. Então, a holding familiar não é uma atividade privativa de advogado, tá? O que a gente fala é o seguinte, é um instituto, é um sistema jurídico complexo, tá? Que você tem que ter conhecimento básico, pelo menos, né, dos institutos jurídicos, tá? Então você, evidentemente, um contador pode fazer uma holding familiar, um advogado pode fazer uma holding familiar, tá? Ou uma outra pessoa que queira estudar o assunto. Mas é uma formação, uma constituição complexa que demanda conhecimento jurídico. Então, maioria das pessoas hoje que está atuando nessa área são advogados, tá? E são advogados que detêm conhecimento específico de holding familiar, holding patrimonial, planejamento familiar da família, tá? Porque é aquilo que eu te falei, é um instituto novo, né, que vem crescendo bastante, já há vários anos, né, que hoje vem se popularizando. Então, você está tendo mais profissionais hoje que estão fazendo. Então, o que a pessoa que estiver interessada em fazer uma holding familiar, ela tem que procurar uma pessoa que conheça do assunto. Tá? Essa pessoa ela deve fazer uma viabilidade para ver se a holding familiar realmente encaixa ou não no caso dela. Que tá? pode ser, né? De pode não encaixar ali no momento, não ser normalmente uma encaixa, vantagem. Normalmente encaixa, mas não é sempre. Tá? Às vezes a pessoa tem uma outra ideia. Cada caso é um caso. Você pode ter, por exemplo, uma holding familiar que não é, por exemplo, entre pais e filhos. Você pode ter possível, é que a gente fala tanto de família, familiar, mas é possível colocar mais gente nesse grupo. Você pode ter uma holding familiar entre irmãos, por exemplo, que possui imóveis em condomínio, por exemplo. Né? Então, você tem uma série de situações que cada caso é um caso. Que aí o profissional vai estudar e vai te passar, olha, o seu caso aqui, a gente vai fazer uma holding familiar nestes moldes aqui. E também existem tipos de holding familiar. É o que a gente fala, quando a pessoa procura o profissional para fazer, ela quer o quê? A efetividade. Ela quer resolução. A parte técnica, né, é óbvio que é o advogado ou o profissional que tem conhecimento que vai aplicar. Né? Ela não vai entender de tudo que está lá. Né? Igual quando você abre uma empresa. Você abre uma empresa, você vai procurar um contador, um advogado, vai fazer o contrato social, você vai dar ali os parâmetros mínimos e ele vai formar o contrato e vai registrar na junta comercial. Interessante você falar isso, que no momento que a gente cria ali uma empresa, né, a pessoa deve falar, nossa, mas aí eu vou ter uma empresa, né? Quais as preocupações que eu vou ter a partir desse momento que eu crio uma empresa para minha família? As preocupações são infinitamente menores do que normalmente, né, de você não ter uma holding familiar, se ela se enquadra para você, tá? Que é o que o profissional vai falar. Mas é óbvio que uma empresa, você vai ter um contador, né, para estar ali fazendo as obrigações tributárias acessórias, as obrigações tributárias da empresa, etc. Tá? Que não é um custo alto e com certeza se paga muitas vezes se você colocar isso daí na ponta do lápis, né, que é o que o profissional vai passar no momento da viabilidade dessa holding enquadrar ou não para sua família. Então, quer dizer, normalmente, ela acaba dando certo e acaba servindo para essa família, justamente pela economia que ela vai ter tributária enorme. Eu quero passar os bens... Só isso já vai valer a pena, né? Olha, eu quero passar os bens para os meus filhos de qualquer jeito, tal, não. Mas só de TCMD aqui você vai gastar isso. Escritura mais isso.
Tá? Quando você põe ele na ponta do lápis, sai mais... Exatamente. E uma dúvida que chegou aqui pelas minhas redes sociais, né? Por exemplo, eu já tenho uma empresa, eu posso criar também a minha holding familiar? Você pode, sem dúvidas nenhuma. Inclusive é possível até, dependendo da viabilidade, a situação dessa empresa que ela já tem, essa empresa entrar também na holding familiar. A depender da situação, do estudo que é feito, é possível também. Inclusive você pode ter carro, por exemplo, bens móveis na holding familiar. Tá? É possível também. Você pode ter um veículo lá na holding familiar. Não é só bens imóveis. Tá? É lógico que tudo vai depender ali da situação específica de cada família. Tá? Dos bens você mesmo que ela não tem é que você fala em holding familiar, você já pensa em imóveis, que é o que a carga tributária é mais pesada. A realidade é essa. Então a preocupação maior é sempre para esse Exatamente. lado. E a preocupação também que o brasileiro tem que ter hoje, tá? Que não é nenhuma questão tanto de governo que está no poder, é uma questão talvez até de Estado, né? É que existe uma pressão, né? Existe uma pressão para que se aumente o imposto sobre herança. Tá? Existem projetos de lei já no Congresso, no Senado, etc., querendo autorizar aí modificar o sistema de tributação. Para aumentar, na verdade. Para aumentar a tributação sobre herança. Tá? Você teve já declarações, inclusive do atual presidente, nesse sentido. Então é uma preocupação também, né, que leva aí as pessoas a começar a considerar a holding familiar. Porque você tem aí, por exemplo, hoje, como é que funciona o sistema hoje? Tá? Você tem uma tributação, que é o imposto sobre herança estadual. A competência é estadual. Tá? Então você tem em São Paulo aqui 4%, você tem no Rio 8%, outros estados outras alíquotas. Tá? Então quer dizer, alguns estados têm desconto, outros estados têm uma faixa de isenção, né? Enfim. E você tem um limite legal. Tá? Esse limite, o sistema pode mudar lá na frente. Então você vai ter uma fatia que o governo vai pegar conseguir dessa herança, taxar, que é uma coisa que realmente você trabalha, luta, e seu patrimônio vai 20%, né, que é, se não me engano, que é o projeto que está em vigor aí. Né, 20% do seu patrimônio vai para o Estado. Entendeu? Então, a holding familiar, justamente, ela procura evitar esse problema. E talvez até por isso que o assunto esteja mais em alta nesse sentido, das Sem pessoas dúvida começarem nenhuma. a pensar e procurar alternativas? Sem dúvida nenhuma. A melhor coisa que eu digo é o seguinte, tá? Você tem a questão da holding, que não é uma atividade privativa de advogado, mas não é só a holding que é o único instituto cabível para você fazer planejamento familiar sucessório. Tá? Existem outras formas de você fazer planejamento patrimonial sucessório e normalmente é um advogado, né, que vai te que vai ser um profissional e te orientar nesse sentido. que vai te auxiliar ao que seria melhor para você dentro do que se enquadra no seu patrimônio, na sua realidade fática da sua família. Entendeu? Então você vai buscar esse profissional que vai te orientar dentro daquela realidade sua, o que seria melhor. Talvez até um testamento, dependendo da situação. Né? Se você não tem herdeiros necessários em linha direta, né? Enfim, você quer deixar um testamento para um amigo, para um familiar mais distante, para um primo, não sei. Entendeu? Então, quer dizer, tem várias possibilidades. Né? É lógico que aquela história, ninguém gosta de conversar sobre isso, mas é uma coisa que é inevitável. Né? E às vezes, quanto antes você pensa, melhor esse planejamento. Exatamente. Quanto antes você pensa, melhor o planejamento. Tá? E quanto antes você faz, mais você consegue resguardar o seu patrimônio. Tá? Mais você consegue ir de forma legal, tá? De forma legal, correta e dentro da lei. Tá? Então você consegue deixar seu patrimônio resguardado para uma eventualidade que você tenha no futuro, por exemplo. Então você tem essa possibilidade. Maravilha, adorei nosso bate-papo aqui. Eu que agradeço. Vou deixar aqui a nossa caixinha aberta, inclusive se chegarem várias questões, a gente pode marcar um outro bate-papo. Sem dúvida porque daí nenhuma. a gente já pontua, né? Chegou essa questão Podemos de nos ter uma estender mais empresa, aí, que o assunto é bem... então tem vários caminhos e possibilidades aqui para esse nosso bate-papo. Doutor Walter, obrigada, viu, Imagina, por estar aqui com a Vanessa, eu gente. Que alegria, foi mais muito bom. uma vez, muito obrigado por estar aqui. Sempre que precisar, só me chamar, tá, sobre esse assunto, outros assuntos que forem de interesse aí da comunidade, os ouvintes, telespectadores da CBN. Maravilha. E vocês continuem conectados aqui com a gente, que foi só a primeira parte aqui do nosso CBN na Rede. Já a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre gestão de condomínios por mulheres, isso mesmo, síndicas. Então fiquem conectados com a gente, que já tem mais CBN na Rede. CBN
na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos,